Olá, alunos do sétimo ano, professor Esquilace aqui com vocês para a gente poder fazer a correção, né, da última atividade que eu passei para vocês, do roteiro que eu entreguei na semana anterior. Nós já fizemos a leitura, né, lembrando da importância da leitura de um texto, onde eu leio o texto, eu entendo o texto, reflito sobre ele para poder responder as perguntas que forem feitas, que é o caso dessa atividade aqui. Então, nós vamos começar agora a fazer essa correção, tá ok? Então, vamos lá. Primeira questão da atividade. Defina o que é combustão e o que é necessário para que ela ocorra. Bem, baseado no texto, sempre, né, as respostas que eu dou aqui, a combustão ela é uma reação química que, mediante uma energia, chamada energia de ativação, ela vai transformar a energia química, que está armazenada nos combustíveis, em energia térmica e luminosa. Os elementos que são indispensáveis, né, o que é necessário para que ela ocorra, são elementos que são indispensáveis da combustão, que é o combustível, a energia de ativação e o oxigênio. Sem esses três não tem a combustão. Combustível, energia de ativação, aqui eu posso citar uma faísca, e o oxigênio. Tudo bem? Então vamos lá. Segundo, leia o trecho a seguir. As energias renováveis e não poluentes ganham importância quando se buscam fontes alternativas. O aumento da demanda da energia e o aquecimento global levaram os países a buscar alternativas menos poluentes e renováveis para a produção de energia. Nessa corrida, as alternativas já conhecidas ganharam mais evidência, passaram a receber mais investimentos e a ser vistas como prioridade por muitos governos. Tá, isso aqui é um texto lá de 2019. Então, tá ali uma pergunta, né? Então ele diz: qual é a importância da pesquisa de fontes de energia alternativas ao petróleo no cenário atual de mudança climática global, que a gente já está vendo em vários lugares isso acontecendo. Então, gente, a pesquisa de fonte de energia alternativa ao petróleo, ela é muito importante porque as reservas de petróleo elas não suportariam o ritmo do consumo atual. Ou seja, além de tudo, além de ser extremamente poluente, o petróleo ele tem fim. Ele é uma fonte não renovável. Né? Acabando o petróleo, não tem petróleo para produzir gás, diesel, combustível, gasolina. Então, além disso, né, a emissão de gases poluentes, como eu já falei, que são provenientes da queima desses combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo, eles intensificam o problema do efeito estufa. E, como consequência, tem o aumento de uma temperatura média do planeta, que é o que a gente fala sobre o aquecimento global, que pode vir e já está, de certa forma, causando isso, mudanças climáticas no planeta, que altera nível de chuva, chove menos num lugar, chove mais em outro, e os lugares não estão preparados para isso. Então, racionamento de água, porque as represas não enchem, então não produzem energia elétrica e vários outros fatores, certo? Atividade 3. Descreva as principais consequências da substituição das forças de trabalho humanas e animais pela força das máquinas com motores para o cotidiano dos seres humanos. Então vamos lá. Ó, o aumento do ritmo das atividades humanas, a criação de novos produtos e novas funcionalidades e o aumento de consumo de energia, o aumento das taxas de desemprego e o aumento das taxas de emissão de gases poluentes na atmosfera. Então, essas são consequências por termos substituído a força de trabalho humana, o animal, por máquinas. Tá? 4.
A quantidade de gás carbônico na atmosfera varia há muitos anos, podendo ser resultado da própria natureza ou de atividades humanas, a chamado aumento do efeito estufa, né? Então, cite 3 fontes de emissões desse gás devido às ações antrópicas. Antrópicas está ligada ao homem, está ligada ao homem, tá? Então, ó, vamos lá, alguns exemplos. Queima de combustível, queima de combustíveis e emissão de gases que são provenientes das atividades industriais. A emissão de gases pelo escapamento de veículos, o desmatamento, a queima da vegetação para urbanização, para pastagens ou atividades agrícolas. E uma das coisas que não está ligada ao gás carbônico, está ligado ao gás metano, que também favorece o aquecimento do planeta, é a criação de gado. Porque, olha, parece piada, mas não é. O gado, como eles liberam muito gás metano, né, que a gente conhece como pum, né? Então, vaca solta pum também. E muita vaca sendo criada, ela solta muito gás metano e isso também é uma das coisas que interfere, né? E não é piada, não. Tá? Não é que nem... Isso existe, não é mito, tá bom? Como a Terra plana. A Terra não é plana de jeito nenhum. E isso ocorre também, a liberação de gás metano pelas vacas, que interfere no aquecimento global do planeta. Certo? Vamos lá. 5. O aterro Bandeirantes, que está situado às margens da rodovia Bandeirantes, quando a gente chega na cidade de São Paulo, ele foi fechado em 2007. Ele guardava mais de 40 milhões de toneladas de lixo. Então, a decomposição desse lixo, ele produz o gás metano, olha aí que eu acabei de falar das vacas, altamente poluente para a atmosfera terrestre. Então, sabendo disso, interprete o trecho a seguir e responda às questões propostas. Lixo que vira energia e crédito de carbono. Para capturar esse gás, né, o metano, o aterro Bandeirantes tem 400 pontos de captura que retiram o metano que se transforma com a putrefação do lixo. O que é putrefação, esse nome feio? É a decomposição, é o apodrecimento do lixo que aí libera esse gás metano debaixo da terra, né, e leva para a usina termoelétrica Bandeirantes. Essa usina, ela aproveita esse metano, transformando então o gás que veio do lixo em eletricidade. E a usina ela tem capacidade de fornecer energia elétrica para cerca de 300 mil cidades. Desculpa, 300 mil pessoas. Imagina, é mais ou menos a metade, um pouquinho menos da metade da cidade de Ribeirão Preto. Imagina fornecer energia para um pouco menos da metade de Ribeirão Preto. Então, imagina quanto gás metano é produzido lá. Então, ele fala, no item A, cite 2 vantagens para o meio ambiente proporcionadas pela produção da energia elétrica por meio do metano nos aterros sanitários. Bom, qual que é 2 vantagens? Primeiro, né, a captura do metano nos aterros e a sua posterior transformação em energia elétrica, ela evita que esse gás metano ele seja liberado para a atmosfera. E sendo o metano um gás de efeito estufa, ele reduz a intensificação desse fenômeno. E outra coisa é a produção de energia pelo metano, ele pode reduzir outros tipos de impactos ambientais, como aqueles que são gerados pelo desmatamento para a produção de outras fontes energéticas. Então, olha a importância. Aqui, esse metano dá para aproveitar. Agora, o metano do gado, só se o gado vivesse confinado, né? Mas eles vivem livre, então o gás metano é solto na atmosfera e não tem, pelo menos nunca vi ninguém conseguir fazer essa captura, tá? O item B da questão 5. Faça uma pesquisa e explique de forma sucinta o que é um crédito de carbono, né, que foi comentado aqui no título do texto. Isso aqui não falou no texto, mas se você conseguiu pesquisar, você respondeu, se não, eu vou explicar um pouquinho. Ó, o crédito de carbono, ele é uma cota, né, é uma quantidade de emissão de gás de efeito estufa que os países adquirem, as empresas ou as pessoas. Então, você tem uma autorização para liberar esse gás, que é prejudicial ao efeito estufa. Então, esse crédito de carbono ele vai gerar um mercado para redução de gases do efeito estufa.
também chamado de GE, gases de efeito estufa. Então ele vai fornecer um valor monetário, um dinheiro, para que se reduza a poluição. Então esse mercado ele foi firmado lá em 1997 com o que a gente chama de Protocolo de Quioto. Então, nesse acordo, foi organizado por diversas nações, né, vários países. Então, elas foram estabelecidas então, metas para a redução das emissões de gases do dióxido de carbono para os países mais industrializados do planeta. Assim, ficou convencionado que um crédito de carbono ele equivale a 1 tonelada de dióxido de carbono, que deixou de ser emitida na atmosfera. Então, dessa maneira, empresas que emitem níveis altos desse gás e não encontram meios para reduzi-la, podem comprar créditos de carbono para compensar esse problema e, dessa forma, esse dinheiro ser investido em uma maneira de ajudar na redução da poluição, né, do planeta, certo? E, por último, a sexta atividade. Durante o processo de produção de etanol, com a cana-de-açúcar, há uma liberação de gás carbônico na atmosfera, tanto pela queima do bagaço da cana na usina, quanto na sua combustão, por exemplo, no caso dos veículos. Então, explique como essa quantidade de carbono pode ser retirada da atmosfera posteriormente, depois. Bom, o gás carbônico isso é uma coisa mais simples, né? E graças a isso que o planeta não está mais poluído do que já é. Então, o gás carbônico ele pode ser retirado da atmosfera por qual processo? Um processo natural que as plantas realizam. A fotossíntese, né? Que é um processo da fotossíntese que é no próximo ciclo de produção da cana-de-açúcar. Né? Então, mas eu não sei se essa conta fecha, né? Se a quantidade de gás carbônico que foi produzida nessas usinas é a mesma que é consumida, ou menos, né? Que é consumida depois pelas novas canas que são plantadas para depois serem colhidas e fazer mais combustível, né? E aí tem a queima e mais a liberação de gás carbônico na atmosfera. Então é um ciclo, né? Então, mas basicamente quem consegue reduzir o gás carbônico que é liberado são as plantas, pela fotossíntese que elas realizam, mas a questão é que é liberado muito gás carbônico. Né? E aí não está havendo um equilíbrio, está liberando mais gás carbônico do que o planeta consegue absorver. Certo? Então é isso, gente. Essa foi a correção. Faz no caderno, tira a foto, né, do celular, manda no GSA, no Google Sala de Aula, e aí tranquilo. E na próxima semana vocês vão receber novo material, né, para a gente continuar o nosso trabalho. Então é isso, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.